Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seguindo aí, pessoal, os comandos básicos do AutoCAD, a questão de configuração inicial, segurem aí a ansiedade que a gente já vai começar a elaborar um projetinho, principalmente para quem tem o AutoCAD aí já disponível em casa, tá? Mas por enquanto a gente está analisando aí as configurações básicas do software, beleza? Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco aí sobre os pontos, a possibilidade de configurações, os estilos, onde que eu faço as configurações e os meus layers, tá? Primeira coisa, pessoal, categorizando aí essa questão dos pontos, tá? Então, quando eu quero trabalhar com a questão de ponto, eu tenho aqui um exemplo, tá? Elaborei um retângulo aqui. Repare que sempre, independente do AutoCAD que você está trabalhando, essa aba pode alterar de um para outro, mas as funções são existentes aí no software. Então, no nosso 2014, trabalhado em laboratório, esses comandos auxiliares, eles aparecem aqui embaixo, ó, tá? Nas versões aí de 2015, se eu não me engano, 2021, 2020, esses comandos aparecem nessa lateral direita aqui, tá? Só que se você for observar, o desenho pode mudar um pouquinho, só que fica ainda similar, fica meio que um vestígio aí desses comandos anteriores, esses comandos das versões antigas. E um elemento que é mais trabalhado, que a gente já havia comentado, é o que? Quando eu quero trabalhar, ó, deixa eu selecionar essa linha aqui no centro, quero trabalhar com o comando horizontal ou vertical, né, deixar o elemento travado, que eu aciono o F8. Ó. Então o F8 ele trava. Qual é o elemento correspondente ao F8? É esse daqui, ó, Ortho Mode. Tá? Então temos a opção aqui, Ortho Mode. Tá? Quando eu deixo o meu cursor, ó, ele já até demonstra o que é feito. Ó, Ortho Mode F8. Então ele já demonstra a nossa tecla atalho. Do lado aqui que é o Grid, ó, F7. Qual que é a função do Grid? Ele oculta, de certa forma, as linhas de grade aí no fundo do nosso AutoCAD. Então retornando com elas. E o outro que é bastante trabalhado também, que é o Object Snap. Qual que é o Object Snap? Esse Object Snap, ele é o que puxa ponto. Então se eu seleciono o comando Line, ó, aqui ele não está ativo, ó. Tá vendo que ele não pega esse ponto aqui, ó? Eu quero pegar esse ponto, exatamente isso. Ele não busca, ó, ele não faz a seleção. A partir do momento que eu seleciono ele, ó, ativo ele, olha lá, aí o ponto já vem, ó. Tá vendo? Ele aparece esse quadradinho, que é o famoso endpoint, tá? Esse quadradinho que aparece pra gente é o endpoint. Esse triângulo que aparece é o midpoint, tá? Tem outros tipos de pontos? Sim, existem outros tipos de ponto aí, existem outros tipos. Como que é feita a seleção então? Primeira coisa, pessoal, tem vários recursos do AutoCAD, tem recursos simplificados, recursos mais complexos. Então tenho como buscar isso de forma mais complexa ou de forma mais simplificada. Primeira coisa, elemento simplificado que eu posso trabalhar, se eu quero selecionar esses pontos, vai ser aqui embaixo, ó, Object Snap, nesse item. Eu aciono o botão direito do mouse, ó, e já aparece todas as possibilidades aqui, ó. Perpendicular, né? Olha lá, ó, perpendicular, interseção, próximo, né? Nearest, ponto próximo, né? Midpoint, que é o triângulo, ó, tá vendo aqui o midpoint, o endpoint, que é o quadradinho das extremidades. Midpoint, que é o triângulo central, e o centro, que é para a seleção dos círculos, né? Já estão ativos, ó. Interseção também. Como funciona essa interseção? Vou mostrar. Deixa eu clicar fora. Então, só efetuando aqui um círculo, ó. Clico aqui, ó, comando C Enter ou Circle aqui. Selecionei, ó, vou criar um círculo no meio, tá? Sem valor genérico. Então, ó, quando eu vou selecionar line, ó, eu quero selecionar um ponto dele. Então, a mesma coisa. Olha lá, ó, tá vendo? Ele já passa só o cursor aqui pela extremidade, ó, ele já aponta para mim o ponto dele, ó, o ponto central. Então ele já faz essa busca. Se o meu elemento aqui está desabilitado, né? Obviamente ele não vai fazer essa busca, tá? Ele vai passar ali e não, olha lá, nem aparece nada, tá vendo? Então, como que a gente faz essa seleção de forma mais complexa, tá? DS Enter, ó, comando DS Enter. E eu venho aqui para Draft Settings, que é o que? As configurações aí de desenho. Repare, eu tenho várias configurações. Aqui entra o que a gente havia trabalhado no quesito de coordenadas. Por quê? Ó?
Lembra que eu falei para vocês que cada quadradinho, ó, deixa eu só cancelar rapidinho, só para esclarecer isso aqui, ó. Cada quadradinho desse, ó, menorzinho, equivale a 10 na horizontal e 10 na vertical. Então, ó, repara que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer? Total aqui vai ser 50 por 50. Então, cada quadradão, vamos dizer assim. Então, no comando DS Enter, ó, as unidades que são trabalhadas, ó, lá, ó, 10, 10. Se eu quiser alterar isso daqui, posso. Eu posso selecionar aqui, ó, e deixar 5. Olha lá, ó. Automaticamente o elemento vai alterar, ó, porque ele está falando aqui, ó, deixar igual os espaços. Se eu der um OK, o meu elemento vai trabalhar dessa forma, tá? E assim por diante. Então, no meu DS Enter, eu vou voltar aqui para 10, tá? Eu não efetivei ele, eu nem acionei. E o que eu vou fazer então, pessoal? Aqui no caso é quando trava o meu elemento, tá? Grid Spacing aqui, ó, para visualizar ele exatamente. Olha lá, eu dou um OK. Olha lá, tá vendo? Agora meu elemento mudou, tá? Deixa eu voltar até pro eixo aqui, ó. Meu elemento mudou. Dou um L Enter, 0,0. Olha lá, ó. Só para ter noção, olha lá, ó, da extremidade do ponto inicial até esse daqui é 5, tá? Mesma coisa aqui, ó, daqui para cá é 5, certo? DS Enter, vou voltar aqui para 10. Esse elemento a ser trabalhado, opa, DS Enter, 10. Esse elemento que eu trabalho, que está desativado, é quando eu meio que busco pontos, né? Então eu ativo ele, meu F9, ele vai ficar trabalhando travado, né? O elemento vai ficar trabalhando, puxando aqui, ó, tal. Muitas vezes o pessoal confunde, pensa que o AutoCAD deu bug, né? Deu erro, porque você está trabalhando com o elemento e eu quero selecionar esse ponto. Aí ele está travado, trabalhando de ponto a ponto, né? Aí ele fica, quando eu seleciono uma linha, olha lá, ó, tá vendo? Ele fica meio que travando, olha lá, ó. Porque ó, ele está trabalhando daquela forma que eu mostrei. Olha lá, ele está trabalhando por ponto, que é esse item aqui, ó, que é o nosso F9. Tá? Se tiver algum problema relacionado a isso, provavelmente é o seu F9 que está ativo. Olha lá, está ativo. Eu desativei e pronto, acabou. Aí ele não trabalha com essa pontuação. Vamos ao que interessa. Tenho várias configurações aqui, ó, que serão abordadas posteriormente, ó, até do 3D. Tá? Olha lá o Dynamic Input. Tem a configuração aqui do ponto do meu cursor, né? Então, ó, tenho várias categorias aqui, pessoal, tá? O que nos interessa aqui agora vai ser Object Snap. Então, no meu Object Snap, ó, o que eu vou ter, ó? Elemento já está ativado e quais pontos que estão habilitados, ó? Olha lá, ó, Endpoint, Midpoint, Center. Se eu quiser ativar algum para facilitar minha vida, é só selecionar aqui, ó. Pronto, acabou, tá? Então, só para vocês terem a noção, eu vou clicar aqui nesse Nearest, que é o que? Próximo, né? Pontos próximos. Então eu pego aqui, ó, dou um OK. Na minha imagem, ó, quando eu seleciono uma line, ó, eu consigo fazer uma busca sem ele ficar puxando o ponto do vértice e o ponto central, que é o midpoint. Ó. Por exemplo, eu quero sem valor, sem nada, eu quero selecionar aqui, ó, cliquei aqui e venho para cá, ó. Olha lá, ó, tá? Quero clicar nesse ponto e quero aqui embaixo, ó, quero uma diagonal. Então eu consigo fazer isso daí, tá? Através do ponto próximo aí da opção proximidade. Deixa eu desativar ele. A interseção, pessoal. A interseção, ó, repara que esse xizinho aqui, ele aparece de forma natural. Muitas vezes o AutoCAD interpreta quando você seleciona. Ó. Então, comando line. Repara que apareceu o quadradinho. Ó. Quando eu caminho com o meu cursor, ó, ele já aparece esse xizinho branco, ó. Que ele identifica o que, ó? Eu quero uma seleção nessa vertical, nesse sentido, porém com uma distância do meu endpoint, que é meu ponto final. Cliquei aqui, ó, seleciono esse ponto. Ó. Se eu chego aqui, ó, e clico, automaticamente ele vai lá para o ponto verde, ó. Olha lá, ó. Vou clicar só para vocês verem. Ó. Pronto, buscou o ponto verde. Tá vendo? Qual que é a situação? Quando eu chego aqui, eu venho com o meu cursor aqui no meu ponto verde e desço. Ó. Olha lá. Aí ele já sabe, ó, ele quer nesse sentido, porém no meu xizinho branco. Ó. Quando eu clicar, aí ele vai ficar no meu X ali, tá? No X de seleção, certo? Então, essa é uma configuração bem simples, bem rápida. Só retomando aqui, ó.
Como que eu chego lá? DS Enter, comando DS Enter. Terceira aba, Object Snap, tenho várias situações, ó. Perpendicular, né? Tenho esse ponto aqui de central, né? Pode trabalhar como auxílio de centro, né? A gente trabalha bastante isso daí. E essas são as configurações de pontos, tá? Então muitas vezes quando o ponto estiver puxando, buscando um ponto incorreto, provavelmente pode ser alguma seleção dali ou o seu F3 está desativado, tá ok? Então vamos lá ao que interessa também, segunda situação. Comando de configuração de layers, tá? Onde ficam os nossos layers, pessoal? Repare que na nossa aba Home já tem um painel aqui Layers. Aqui nesse painel Layers, ou logo acima, tem aqui uma cor 0, que esse é o padrão do AutoCAD, e aqui que a gente faz a seleção, ó. Se eu clico nessa aba, só tem esse elemento que já é uma base do meu AutoCAD. O que eu vou fazer então? Vou selecionar lá LA Enter, tá? Pode ser por essa seleção LA Enter que vai abrir essa janela pra gente, tá? Deixa eu fechar ela de novo só para mostrar o ícone aqui, ou por esse ícone que parece uma calculadora e alguns papéis ali, ó. Layer Properties, né? Propriedades do layer, das camadas. Cliquei, efetiva também a nossa janelinha. Então pode ser pelo ícone ou pelo tecla atalho LA Enter. Nesse LA Enter, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai habilitar para a gente criar novos layers. Muitas vezes essa caixa de diálogo aqui, ó, ela vem reduzida, ela vem praticamente aqui, ó, tá? Para expandir é só caminhar com o seu cursor, ó, chegou a setinha, amplia ela, ó. Aí deixa aberto, tá? Só explicar rapidamente aqui como que funciona os principais pontos aqui do nosso layer. Nome, então a gente vai agregar nome para o nosso layer. Essa aba aqui, ó, ela tá o que? On/Off. A aba On/Off, ela identifica o que? Eu posso ocultar o meu layer, né? Eu posso ocultar o meu layer quando eu quero fazer uma configuração na minha linha, né? Numa parte do meu desenho que essa linha esteja em cima. Esse Freeze também tem praticamente a mesma função. Ele é bastante trabalhado aí na questão de plotagem também, juntamente com esse daqui, ó, que ele bloqueia especificamente um layer no momento de impressão, tá? Lock. O Lock ele tem a função aí de bloquear uma linha. Então muitas vezes se você não conseguir deletar, fazer uma cópia, aplicar um offset numa linha, verifica se esse cadeado aqui, ó, está dourado. Porque se ele estiver dourado, ele impossibilita alterações no seu na sua camada, na sua linha, tá? E cor. Questão da cor é a definição de todas as cores. Então nós temos, deixa eu abrir aqui rapidamente, nós temos várias opções aqui de cor. A régua principal de cores que a gente trabalha são essas daqui, ó, que são tanto agregadas nome quanto números também. Então aqui vem a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. E as demais também tem numeração, ó, tá vendo? Além disso tem a outra aba, que aí você seleciona especificamente qual cor aí, qual elemento você deseja, ó, tá? E aqui tem outras cores mais bem definidas, que também podem ser selecionadas, tá? Logo em seguida, traduzindo isso aqui, ó, line type, o que significa isso? É o tipo de linha. Então nesse tipo de linha, na maioria dos casos a gente trabalha com contínuas, mas quando a gente vai elaborar uma projeção, o que é a projeção? É um elemento que não é visível no ponto de corte, no ponto ali de representação. Então, por exemplo, um telhado que possua beiral. Eu estou fazendo minha planta baixa, pela norma a gente especifica uma planta por uma altura de 1,50, né? Que é meio que uma altura do corte horizontal. E aí, nesse caso, a nossa cobertura está acima desse ponto, né? E acima desse ponto existe o beiral, que a gente representa então com uma linha de projeção, né? Numa linha tracejada. Ou seja, se eu clico aqui, ó, eu tenho algumas opções de linhas. Quando eu venho em load, olha lá, ó, várias opções a serem trabalhadas, tá? Não vamos alterar isso agora. Line weight, pessoal, eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Line weight, ó, eu posso agregar espessuras às minhas linhas, tá? Isso pode ser feito via layer ou pode ser feita via configuração aqui de propriedades na nossa aba home. Eu vou fazer pela aba home, tá? Não vou alterar por aqui. Logo em seguida, pessoal, temos a transparência. Se eu quero deixar um layer mais transparente, olha lá, ó, ele equivale a um valor de 0 a 90. Então posso trabalhar dessa forma, ou seja, ele vai ficar mais claro, ele não vai ter tanto destaque aí no meu desenho.
Quando que a gente trabalha? Se a gente trabalha com isso? Trabalha, né? Dependendo aí de quem está projetando, gosta de trabalhar dessa forma. E aí ele deixa questão de blocos, né? Elementos que não são tão importantes, mais claro, né? No seu desenho, tá? O que mais, pessoal? Eu tenho a questão aqui da impressão. Então, essa impressora aqui, ó, esse desenho da impressora, quando eu clico nele, ó, ele fica inabilitado, desabilita, né? Qual que é o objetivo? No momento de impressão, esse layer não está habilitado para aparecer. Então, no meu desenho, eu vou visualizar ele normal, tá? Aparecendo, tranquilo. Mas quando eu vou imprimir o meu elemento, a minha folha, né? Ele não vai aparecer, né? Então, a gente faz essa configuração muitas vezes para linhas auxiliares, né? Igual eu vou explicar posteriormente isso para vocês. Quando a gente faz a transferência do nosso Model Space, ó, que é o desenho realizado nessa aba, para o layout, né, de configuração de folhas, né, que é o nosso Paper Space, conhecido como Paper Space também, tá? Então vamos lá, seguindo o exemplo, como que a gente faz aí a elaboração de um novo layer, né, de uma nova camada aí? Repare que tem essa opção aqui, ó. Tem essas duas opções que vocês podem criar. Porém, ó, nessa segunda opção o layer já vem congelado. Então eu recomendo você trabalhar aqui, ó, com New Layer, que é essa primeira opção, que é essa folha e parece uma luzinha ali, ó, uma lâmpada, tá? Ou tecla atalho, posso clicar aqui, ou a tecla atalho que já aparece pra gente, ó, Alt N, ó. Então eu vou clicar aqui dentro da minha área de layers e vou lá, ó, Alt N, ó. Pronto, olha lá, habilitou olha lá, o Layer 1. Então o que eu faria aqui, ó? Colocaria alvenaria, né, no nome. Vou montar um exemplo, alvenaria. Qual que é a cor que eu vou agregar? Eu só vou fazer isso, vou adicionar o nome e vou adicionar a cor. Cliquei aqui no quadradinho, ele está branco. Eu vou deixar aqui, ó, com uma cor, o azul marinho, ó, que é uma cor 5. Olha lá, ó, cor 5, dou um OK. Seguindo aí, ó, janela. Clico aqui, ó, no quadradinho e coloco esse cian, tá? Reparem, pessoal, ó, que quando você adiciona um novo layer, ele de certa forma ele vai herdar o último layer que foi criado, ó. Deixa eu só fazer o exemplo, ó. Se caso eu tenho o intuito de bloquear essa impressora aqui, ó, da minha janela, por exemplo, e eu vou criar um novo layer, ó, o que vai acontecer? Olha lá, ele reproduz meio que a mesma configuração do layer anterior. Olha lá, ó, a impressora também vem travada, tá? Então tomem cuidado com isso. Selecionou aqui a cor, eu vou deixar vermelho e a cor do meu layer agora vai ser portas. Porta, vamos colocar porta. Novo elemento, cor, vou deixar a minha cor 3 e o meu elemento aqui vai ser o que? Projeção. Novo elemento, colocar texto, vou deixar também com a cor verde aqui, ó, 3, cor 3, régua principal. O que mais? Vou trabalhar alvenaria, janela, porta, cotas, vamos colocar cotas, trabalhando com cotas, cor, esse magenta aqui, ó, tá? Que é essa cor rosa aqui, ó, cor 6. Próximo elemento vai ser o elemento Ashura, tá? Vou mostrar isso depois para vocês. Ashura. Cor. Deixa aqui a cor 8. Cor 8. Novo layer. Blocos. Deixe também na cor 8, tá? Então, foi criado aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 layers por enquanto, tá? Isso aqui vai servir como base para a gente elaborar um início aí de um projetinho, tá ok? Posteriormente a gente pode criar e a gente vai criar para elaborar outros detalhes aí, tá? Seguindo aqui, pessoal, projeção. O que eu vou fazer? A minha projeção, ela tem que ter uma linha diferenciada, ela tem que ter uma linha específica a ser trabalhada, tá? Ela vai trabalhar com uma linha pontilhada. Então, apenas no meu layer projeção, ó, equivalendo à coluna line type, ó, eu faço meio que o cruzamento das informações aqui, ó, e clico em cima do continuous do layer projeção.
E eu vou fazer o que, ó? Eu vou fazer uma busca de uma linha tracejada. Aí eu vou rodando aqui minha aba e vou vendo as opções, né? Repara que nós temos aqui, ó, a opção Hidden, tá? Vamos deixar inicialmente com o primeiro Hidden aqui, ó. Deixa esse Hidden e dá um OK, tá? Ele carrega a nossa linha aqui, ó, para essa, ó, Select Line Type, ó, selecione o tipo de linha. Ainda ele permanece contínuo, ó. Aqui que fez a busca no Load, aqui que você vai fazer a seleção, ó, Hidden, né? E selecionou o objeto, ó. Repare, ó, todas estão como contínuas, porém a da projeção permanece aí, foi trocada para Hidden, tá? Então, a única questão que vai ser adotada agora vai ser a escala ser trabalhada para ela, tá? Isso eu vou mostrar para vocês. Fechando essa aba, pessoal, fechou, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui, um quadrado, só para mostrar algumas observações, questão de espessura de linha também. Então vamos lá, ó. Vou selecionar o layer janela, tá? Só para criar algumas linhas. Venho aqui, ó, com Polyline, ó, PL Enter, né? Ou ícone Polyline, tanto faz. E vou criar aqui algumas linhas, ó. Olha lá, ó. Vou montar um retângulo aqui, tá? E vou criar 3 tipos de linha aqui, ó, que será usado como exemplo, tá? Seguindo aí, pessoal, se eu seleciono o meu elemento, ó, deixa eu ver se, olha lá, ó, e jogo para projeção, ó, o que acontece, ó. Deixa eu voltar. Como que eu faço, ó? Clico uma vez no meu desenho, repara que ficou todo selecionado, que eu fiz com Polyline, tá? Eu faço a troca diretamente aqui, ó. Selecionei os meus itens, né? A minha caixinha aqui de layers e troco para projeção. Olha o que acontece. Olha lá, ó. Minha linha ficou tracejada. Tá vendo? Essa linha tracejada a gente trabalha então com projeção, elementos que não são visíveis aí no ponto de corte. Seguindo, pessoal, o que a gente pode observar também, ó? Eu quero que permaneça. Deixa eu trocar aqui, voltar para o layer janela. Eu quero que permaneça no layer janela. Porém, eu quero, deixa eu criar 2 linhas aqui dentro, um retângulo aqui dentro. Opa, fillet, pronto. Eu quero, ó, que essa linha tenha uma cor, quero que essa tenha uma e essa outra e essa outra. Porém, eu quero que todas sejam agregadas ao meu layer janela. O que a gente pode fazer, ó? Eu seleciono o meu elemento aqui, ó, essa linha que está na lateral esquerda, e na minha aba propriedades, ó, que também tem a questão de configuração de espessuras, tipos de linha e cores, eu venho aqui, ó, e seleciono uma cor vermelha, tá? Quero essa daqui de outra cor, ó, seleciono ela e quero ela amarela. Quero a de cima magenta. Quero a do lado direito que ela fique verde. Olha lá, ó, tá vendo? Eu consigo fazer essa alteração. Significa que, porque eu selecionei a cor vermelha, ela está no layer portas, eu selecionei a cor magenta, está no layer cotas? Não. Significa que eu só alterei minha cor, porém ele permanece aqui, ó, no layer janela. Como que eu sei se permanece no layer janela? Ó, reparem, se eu selecionar a minha lâmpada para ocultar o meu elemento, ó, olha lá, ó, cliquei lá, ó, turn a layer on or off. O que ele está falando? Ó, você vai transformar essa layer, vai deixar ligado ou desligado. Então, olha lá, ó, cliquei na lâmpada, olha lá, ó, pronto, olha lá, o elemento ficou oculto. Não foi deletado, ele só está oculto. Olha como é que está a lâmpada agora. Ela está cinza. Venho aqui e clico na lâmpada novamente. Olha lá, ó, o objeto aparece, tá? Vamos trocar aqui, ó. Seleciono isso daqui e jogo com o layer porta. E aí eu vou trocar aqui agora. Vou ocultar a minha porta, lá, tá vendo? Foi ocultado, porém ele permanece aqui, tá? Ó, se eu faço uma linha aqui agora, ele vai ainda estar aqui, ó, ele vai permanecer, ó. Se eu volto lá, ó, o elemento está aqui, tá vendo? Certo? Então é muito útil quando você tem uma complexidade no seu desenho, que você precisa fazer alguns detalhes próximos um do outro, tá? E o que eu posso realizar aqui também, pessoal? Deixa eu voltar aqui o layer portas.
Se, por exemplo, eu quero agora decidir deixar tudo vermelho, o que eu posso fazer? Ó? Eu tenho essa opção aqui, olha lá, o Match Properties, tá? O que eu posso fazer? Ó? Eu seleciono essa opção aqui, ó, Match Properties, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Opa. Olha lá, o Match Properties, tá? Match Properties. Eu posso trabalhar nessa questão aqui de configuração de a troca, né? Meio que é uma cópia das configurações de uma linha. Então, por exemplo, eu quero deixar isso aqui tudo na cor da janela. O que eu faço? Eu seleciono aqui esse elemento e clico nas demais. Ó. Olha lá, ó. Ele já vai fazendo essa alteração direta. Tem essa opção também. Ó. Olha lá. Ó. Deixei tudo na categoria na cor desejada do meu layer. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu quero deixar tudo amarelo, mesma coisa. Eu clico primeiro no amarelo e aí vou clicando nos demais. Ó. Olha lá. E assim por diante. Tá? Olha lá. Deixa tudo amarelo. Para finalizar, para matar logo essa parte de layers, o que acontece aqui então, pessoal? Eu tenho algumas linhas de exemplo. Eu vou agregar espessuras para elas. Ó. Então a primeira linha ela vai pela aba propriedades aqui, ó, eu vou selecionar e vou adicionar 0.20, tá? Dou um ESC, seleciono a segunda, 0.40. Terceira, vou selecionar e vou jogar aqui, ó, 1.20. Deixa eu fazer uma cópia e vou jogar um outro valor, ó. Selecionei. E vou jogar o valor máximo, 2.1. 2.11, quer dizer. Aparentemente tem diferença de espessura entre elas? Não. Por quê? O AutoCAD ele tem uma configuração que não aparenta, né? Não deixa habilitado as configurações de espessura dessa linha. Tá? Por quê? Para facilitar na elaboração do desenho. Porém, no momento que eu vou realizar a minha plotagem, que no caso é a impressão do meu desenho, essas espessuras elas são incorporadas. Tá? Então, onde que a gente encontra essa opção e essa configuração aí para avaliar e analisar a espessura real das linhas? Reparem nesse item que nós temos aqui, ó, Show Hide Line Weight, né? Ele tá falando o quê? Que ele oculta ou aparece aí com o meu elemento das espessuras de linha, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Selecionando essa opção, olha o que acontece. Repare, ó, as espessuras são diferentes, ó. Então, ó, aqui é a espessura de 0,20, aqui é a espessura de 0,40, aqui é a espessura, ó, de 1,20 e aqui é a espessura máxima de 2,11. Olha lá, ó. Agora sim eu consigo visualizar de melhor forma o meu elemento, né? Aí sim, se eu for trabalhar com espessuras, eu deixo essa opção agregada. Só que não precisa fazer isso, pessoal, porque muitas vezes a gente faz essa alteração via penas, configuração de penas, tá? Logo no final aí, quando for realizar o desenho, tá? Beleza? Certo? Pessoal, qualquer dúvida, entra no chat, sem problema nenhum. Questão de instalação aí, dúvida na instalação, dúvida na configuração, dúvida aí na questão dos comandos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o projetinho já na plataforma Teams. Vamos comentar e as próximas funções serão trabalhadas em cima dele também, tá? A gente tanto vai elaborar o projeto como analisar algumas configurações deles, tá? Quem tiver, pessoal, o AutoCAD, eu incentivo aí a realizar as atividades, tá? Quem não tiver, não tem problema, tá? Faça as atividades disponibilizadas pelo Forms, né? Que são as atividades objetivas lá, né? E a questão da prática, quem tiver aí, bem, né? Quem não tiver, não tem problema, que isso daí vai ser retomado e vocês vão acompanhar e vão ter essa disciplina até o terceiro ano aí, tá? Até a terceira série. Beleza? Abraço aí, se cuidem.